começou a reivindicar os seus direitos na solidão daquele quarto vazio, e, diante de seus olhos, ressurgiu a imagem vencedora e encantadora de Gil. Sem dúvida, teria de desistir dele. O próprio cavalheiro dissera que a despedida deles era para toda a vida. Ela queria ter o direito de, pelo menos, lamentar livremente a felicidade perdida e entregar-se às lembranças da pessoa amada, mas agora deveria abrir mão disso também. Honesta e devota, Elisa não admitia a ideia de entregar-se ao conde sem consagrar-lhe o seu amor e sem esforçar-se ao máximo para arrancar do próprio coração a imagem de outra pessoa. Como tudo isso era difícil. Procurando algo para acalmar a própria tristeza, Elisa entrou na capela e, diante daquele mesmo altar onde a uniram para sempre com Raymond, orou e chorou, implorando a Deus que a iluminasse e apoiasse no sombrio e incerto futuro que aguardava. Justamente por causa dessas novas emoções, ou por outro motivo qualquer, à noite o seu estado doente aumentou e assumiu dimensões que causaram preocupação. O tremor frio que passava por todo o seu corpo alternava-se com terrível calor, a cabeça doía insuportavelmente. Elisa levantou tarde e passou todo o tempo semideitada na poltrona, num sonolento torpor. Após o almoço, o som do corno anunciou a chegada de um visitante. Só podia ser Raymond, mas este era guardado para bem mais tarde. Elisa continuou sentada na poltrona, pois tinha dificuldade não só para se levantar, mas também para falar. De repente, Lorenzini rompeu pelo quarto como louco, gritando alegremente. Dona Elisa. Chegou o Sr. Fulvio. Elisa pulou da poltrona e, esquecendo-se de tudo, correu ao encontro do veneziano. Quando Fulvio abraçou e beijou sua testa, pareceu à moça que mais nenhum mal podia lhe acontecer porque os braços do seu melhor amigo representavam para ela um porto seguro. Outro sim, o olhar de Fulvio vagava horrorizado pela figura de Elisa. Sem revelar a sua preocupação, o rapaz sentou-se perto dela e, sem tirar-lhe os olhos, contou que o motivo do seu atraso foi a repentina morte de um parente que era o podesta de Condia, o que o obrigou a viajar até lá para concluir problemas inadiáveis. Ele trabalhou dia e noite para solucionar tudo o mais rápido possível. Na viagem para Reifenstein, torturado por um mau pressentimento, Fulvio deixou Vart para trás e prosseguiu quase sem fazer paradas. Já nas cercanias de Zappenstein, o veneziano ficou sabendo da morte de Wolfram e de todos os tristes acontecimentos. Elisa, por sua vez, contou como tudo aconteceu. Ela tomou obedientemente as gotas que Fulvio lhe deu e se sentiu bem melhor. Entretanto, suas faces ainda ardiam e os olhos tinham um brilho anormal enquanto falava com inusitada animação, sem notar, entretanto, a crescente preocupação que obscurecia o rosto do seu interlocutor. Ao chegar, Raymond encontrou-os no quarto de Loretta que Elisa pediu ao amigo para examinar. A moça recebeu o marido com a mesma febril animação e depois levou os dois homens para jantar. Mas, quando se sentavam à mesa, ela baqueou, seus olhos fecharam-se e teria caído no chão se Fulvio, que não lhe tirava os olhos, não a amparasse. Com a ajuda de Raymond, o veneziano carregou Elisa para o quarto e, examinando-a cuidadosamente, disse ao conde que a pobre moça estava muito doente e só Deus sabia se ela iria sobreviver. À noite, o estado febril aumentou e Elisa começou a delirar. Quando Vart chegou, 2 dias depois, a jovem já não reconhecia ninguém. Durante mais de 3 semanas, a vida dela ficou por um fio. Por várias vezes, acharam impossível vencer a terrível doença provocada pelo resfriado e pela excessiva agitação nervosa. Enfim, a natureza jovem e forte de Elisa triunfou com a ajuda dos dois sábios. Vart disse a Raymond que, se não acontecesse algum imprevisto, ele já podia responder pela vida de Elisa, mas que o organismo dela sofrera um choque tão forte que passaria meses para que ela recuperasse as forças e a saúde. Até que chegasse esse prazo, Vart proibiu rigorosamente que contassem a Elisa sobre a fatal notícia recebida há 2 semanas. Certa noite, quando a condessa piorou muito, chegou ao castelo um cavaleiro extremamente exausto montando um cavalo que caía de cansaço. Era o escudeiro de Gil trazendo terríveis notícias sobre a inesperada prisão do grão-mestre Jacques de Molay e também de todos os templários que estavam com ele, entre outros, Basemont e Erwin Finsterbach. Por um feliz acaso, o escudeiro conseguira escapar, mas teve de livrar-se do uniforme da ordem,
pois todos os templários estavam sendo presos e trancafiados na cadeia. Além disso, em Paris corriam boatos que a ordem seria colocada em julgamento e podia ser completamente destruída, pois o rei já tinha ocupado seu templo principal. É difícil imaginar o impacto que causou tal notícia sobre os contemporâneos da época. Aquele ataque ousado sobre a mais poderosa e rica corporação do mundo cristão espantou a todos. A destruição da Ordem dos Templários equivalia à destruição de todo um mundo especial, e todos se perguntavam, incrédulos, como era possível o Papa permitir a aniquilação daquela arma insubstituível que deveria servir-lhe como a mais firme base do seu poder. Os habitantes do castelo Riefenstein também ficaram espantados e emocionados com aquele extraordinário acontecimento. Evidentemente, ocultaram de Elisa o horrível destino de seu pai e do homem amado. O amor da moça pelo templário não era segredo para ninguém, pois, em seus delírios, ela reviveu todos os acontecimentos das últimas semanas e suas palavras, por mais desconexas que fossem, descreveram um quadro quase fidedigno do que acontecera entre ela e Gil. Quando Elisa proferiu a primeira palavra sobre o assunto, Vart apressou-se em retirar do quarto as outras testemunhas. Apenas Loreta, curada pelo velho sábio, cuidava de sua senhora. Raymond também cuidava da paciente com dedicação, mas a cada dia foi ficando mais sombrio e calado. Consumido pela ira e pelo ciúme, ele ouvia com avidez as palavras que Elisa trocava com o imaginário Gil. Tais palavras naturalmente provavam ao rapaz que Elisa permanecera honesta e tratar com respeito o nome que usava, embora tivesse ficado claro que a imagem do cavaleiro ausente reinava no coração dela e que seria difícil tirá-lo de lá. Sua tristeza era maior ainda por reconhecer amargamente que era o único culpado de tudo. Se tivesse desistido honestamente da escandalosa ligação com Beatrice Salviati, Elisa não teria sido ferida, ele nunca teria empreendido a fatídica viagem à Terra Santa e o amor do templário jamais teria tocado o coração da moça, jamais em sua consciência pesaria a morte prematura do pai, a morte de Beatrice e de seu marido e, talvez agora, a morte de Elisa. Nas longas horas de solidão, quando debruçado sobre a moribunda, sem tirar os olhos de seu rosto mudado, e ouvindo avidamente suas frases desconexas, Raymond condenava-se com impiedade ainda maior que o mais severo juiz terreno. Aquela enorme luta interior eliminou para sempre a leviandade juvenil, o desleixo e a sede de diversões, transformando Raymond num homem sério e maduro que ansiava com todas as forças de sua alma corrigir os erros que cometera. Durante a longa recuperação de Elisa, desencadeou-se a última etapa do processo dos luciferianos que era realizado com a impiedosa crueldade própria daquela época. Submetidos às mais horríveis torturas, Uriel e Misael demonstraram grande estoicismo. Movido por selvagem ciúme, Uriel tentava acusar Raymond, mas tais tentativas foram consideradas como calúnias e custaram-lhe ainda mais sofrimentos. Nenhum dos outros acusados jamais viu o jovem conde nas reuniões ímpias, exceto na que pretendiam crucificá-lo. Por outro lado, a aventura de Raymond com Rebeca foi confirmada por outros jovens senhores, companheiros do conde nas caçadas, justificando inteiramente o motivo do ódio e da vingança dos judeus. Nesse mesmo tempo, um fato inesperado chamou a atenção geral. Quando fizeram uma busca na casa de Misael, descobriram um estranho santuário onde Greta tinha sido sacrificada. As buscas seguintes levaram à descoberta do corredor subterrâneo que saía fora da cidade e que fora usado para a fuga de muitas famílias judias. Durante a busca pelo subterrâneo, encontraram uma luva feminina coberta de manchas e que tinha o brasão da família Hametz. Este acontecimento jogou uma nova luz sobre o misterioso assassinato de Margarita Hametz e, através da tortura, conseguiu-se saber quase toda a verdade. Quando todos os detalhes desse novo crime foram divulgados, a ira do povo atingiu o apogeu. A multidão enfurecida atirou-se sobre o quarteirão judeu e todos os judeus agarrados foram massacrados. A irritação do povo foi tão grande que o bispo, para dar um paradeiro na situação, achou necessário apressar a execução dos criminosos. E, se a guarda civil não estivesse vigiando os condenados, o povo já os teria feito em pedaços. Misael foi supliciado na roda. Uriel deceparam ambas as mãos e rasgaram seu corpo com alicate em brasa. Maac e os outros luciferianos foram queimados vivos.
A selvagem crueldade daqueles longínquos tempos era tão grande, que muitas damas e senhores estavam presentes àquela horrível execução. Entre eles estava Raymond, convidado pelo bispo. Apesar de todo o nojo o que sentia por aquilo, o rapaz não ousou recusar-se, receando comprometer-se. Com surpresa e horror, o conde viu as mudanças que ocorreram na aparência dos condenados. Maaca, então, estava totalmente irreconhecível. Naquela mulher de cabeça raspada, desfigurada e moribunda, não havia nem sinal da demoníaca beleza da ex-rainha do Sabate. Passaram-se cerca de 3 meses antes de Elisa sarar. Ela recuperou as forças e a antiga doce beleza, mas continuava triste e preocupada. Chegara o momento de definir de vez sua relação com o marido, mas o conde permanecia calado e aquele silêncio era um mistério para a jovem condessa. Raymond era bondoso com ela e a cercava de carinhosos cuidados, sem jamais falar nem do passado nem do futuro. O barão Vart e Falery continuavam a morar em Riefenstein e entre os três parecia haver uma relação muito amigável. Na opinião de todos eles, era necessário comunicar a Elisa sobre o destino do pai dela, triste missão que Vart acabou assumindo. Apesar de todas as precauções, a notícia da nova desgraça emocionou e perturbou a moça a tal ponto que todos temeram a reincidência da doença. Entretanto, nada disso aconteceu. Após alguns dias de choro e de desespero, Elisa pareceu recuperar o antigo sangue frio e a decisão. Primeiramente, quis falar com Fulvio a sós e teve com ele uma longa conversa. Foi completamente sincera, abriu-lhe o coração e pediu-lhe conselho de como proceder com Raymond, ainda mais que desejava muito ir a Paris para tentar salvar o pai, oferecendo-lhe a possibilidade de fugir. Só posso repetir-lhe aquilo que já disse certa vez. A felicidade só é encontrada na consciência do dever impecavelmente cumprido, respondeu Fulvio. O seu amor pelo infeliz templário é uma pisada provação, mas não um erro, pois ninguém pode dar ordens ao próprio coração. Entretanto, devo dizer que a vontade dos astros separa implacavelmente tanto os destinos de vocês como também as promessas que fizeram um ao outro. Quanto ao futuro, você só poderá decidi-lo junto com o marido. Da mesma forma, apenas você pode julgar se a sua promessa ao conde falecido foi uma palavra vazia ou um sério juramento. De minha parte, aconselho a entender-se com o Sr. Raymond. Entretanto, se você for a Paris, posso ajudá-la, pois tenho muitos contatos por lá. Decidindo-se rapidamente, Elisa foi imediatamente ver Raymond. O conde estava em seu gabinete entre diversas contas, mas, em vez de ocupar-se delas, pensava profundamente sobre algo com um ar preocupado e sombrio. À entrada de Elisa, o rapaz levantou a cabeça e olhou-a surpreso. Raymond, vim para decidir em definitivo a questão sobre a qual você insiste em manter silêncio, o que muito me surpreende. Afinal, preciso saber o que você pensa sobre a nossa união ou o nosso divórcio e qual é a sua decisão sobre isso, disse Elisa com o rosto em fogo. Talvez você não me queira mais e deseje ficar livre. Um forte rubor cobriu o rosto do conde. Sua pergunta é uma ofensa para mim, disse ele cerrando o senho. Meus erros contra você tapam minha boca e não me permitem retrucar algo que lhe seria muito desagradável. Portanto, vou limitar-me a observar que a decisão desta questão depende inteiramente de você e não de mim. Eu jamais quis a separação. Apesar dos meus erros, eu a amo. De toda a minha vida passada, que teve um fim tão horrível e inesperado, restou-me apenas você, tão cara e querida. Eu, naturalmente, anseio demais por colocar um fim às nossas dúbias relações e começar uma nova vida. Se fiquei calado é porque sou orgulhoso demais para insistir com uma mulher que quer livrar-se de mim. Se a sua promessa ao meu pai foi dada sob a empolgação do momento, então a honra me obriga a libertá-la dela, por mais difícil que isso seja para mim. A forte emoção obrigou o conde a parar. Eles estendeu-lhe a mão. Não, Raymond. A minha promessa ao tio Wolfram foi sincera, apesar de não poder negar que a dei sob a influência daquele terrível momento. Entretanto, parece-me que todos esses estranhos e terríveis acontecimentos comprovam a vontade divina de nos manter unidos. Ficarei feliz demais se você quiser, voluntariamente e sem qualquer desprezo, ficar comigo. Juro-lhe, Elisa, que tudo farei neste mundo para fazê-la feliz e reconquistar o seu coração, disse o conde com fervor.
Elisa suspirou. Mas, você é tão desleixado, superficial e distraído. Já não sou mais o que fui. A terrível lição que recebi curou-me para sempre de todas as loucuras e eu respondo pelo futuro. Deus me permita conseguir remediar da mesma forma o passado, mas isso, infelizmente, é muito difícil, respondeu Raymond num tom triste e sério. Acredito na sua boa vontade e peço-lhe que acredite em mim. Agora, ouça o pedido que vim lhe fazer. Você sabe da nova desgraça que caiu sobre mim. Meu pai foi preso e só Deus sabe o horrível destino que o espera. A ideia de ficar aqui tranquilamente sentada, enquanto ele sofre sozinho e abandonado por todos, perturba-me e enlouquece-me. Quero ir a Paris e tentar dar-lhe a oportunidade de fugir. O vovô Conrad e Fulvio prometeram me ajudar. Ambos têm contatos em Paris que podem ajudar na realização do meu plano. Venha comigo, Raymond, ou permita-me lá sob a proteção dos meus fiéis amigos. Se eu não tentar salvar o meu pai, não terei mais um minuto de sossego na vida. Lágrimas soavam na voz da moça e ela, desabando sem forças na poltrona, cobriu o rosto com as mãos. Raymond palideceu e dirigiu-lhe um olhar sombrio e perscrutador. Foi somente o desejo de salvar o pai que fez planejar essa perigosa e arriscada viagem? Perguntou o conde com repentina frieza. Elisa levantou a cabeça e o seu olhar claro e orgulhoso enfrentou sem o menor constrangimento o olhar suspeito e desconfiado do conde. Entendi o significado de sua pergunta e vou responder com franqueza. Sim. Resolvi fazer essa tentativa somente pelo meu pai. Mas, se por um feliz acaso for possível salvar o amigo dele, Basemon, eu o farei. Entretanto, isso não deve deixá-lo preocupado. Jamais traí a sua confiança e jamais esqueci que uso o tradicional nome dos Riefenstein. Não será agora, que estou novamente reiterando a minha promessa de fidelidade a você, que faltarei com o meu dever. Se o meu coração esfriou para você, a culpa não é minha. Repito, venha comigo para que não haja nenhuma suspeita entre nós. Tem razão, Elisa. Não tenho nem direito e nem motivos para duvidar de você. Deus me livre de impedi-la cumprir o seu sagrado dever ou dissuadi-la de tentar salvar seu pai, se isso for possível. Vá, minha querida, sob a proteção dos seus fiéis tutores. Vou fornecer-lhe o que for necessário para essa difícil empreitada, mas pessoalmente não irei a Paris. Por quê? Perguntou Elisa com certa desconfiança. Por um instante, Raymond pareceu ficar confuso, mas depois disse com voz decidida. As minhas loucuras causaram tantas desgraças que estou passando por terríveis dores de consciência. Já decidi há tempo purificar-me com orações, jejum e meditação antes de iniciar a nossa verdadeira vida conjugal. Com esse objetivo, vou retirar-me por uns 6 meses para o mosteiro onde está sepultado meu amado pai para orar junto ao seu túmulo. O espírito dele irá me ensinar e me ajudar nas boas intenções. Os meses que pretendo passar no isolamento serão suficientes para sua viagem. Com a ajuda divina vocês resgatarão o Sr. Evin. Ele encontrará um abrigo seguro no castelo do Barão Vart, que fica num local tão deserto e afastado que ninguém irá procurá-lo por lá. Profundamente comovida, Elisa apertou a mão do marido. Depois, começaram a acertar amigavelmente os detalhes das decisões que tomaram. O Barão Vart e Fulvio aprovaram a decisão de Raymond de refugiar-se por 6 meses num mosteiro. Isso, aliás, era moda naquele tempo e os mais nobres senhores o praticavam quando seus espíritos corajosos sentiam necessidade de reconciliação com os seus ou quando eles queriam obter o perdão das pessoas que lhes eram próximas e abrir-lhes o acesso ao paraíso. Alguns dias depois, o jovem conde teve uma conversa secreta com o Barão Vart. O velho sábio deu a entender a Raymond que, graças aos conhecimentos ocultos, ele sabia de tudo o que acontecera em Jerusalém. Convencendo o rapaz, assustado e constrangido, de sua absoluta discrição, o barão indicou-lhe os meios que, conforme as leis da ciência oculta, seriam necessários para purificar-se de todas as más influências com que se manchara com aquelas relações impuras e com a asquerosa seita dos luciferianos. A partida de Elisa também provocou conversas sérias pois, naquela época, viagens tão longas de uma dama nobre era algo muito difícil, cansativo e até perigoso. O mau estado das estradas,
que fervilhavam de ladrões e assaltantes de todos os tipos, tomavam necessário uma grande bagagem e uma sólida escolta. Além disso, era o fim de janeiro, isto é, estavam bem no meio do inverno, o que fazia as estradas praticamente intransitáveis. Apesar da impaciência de Elisa, que ansiava partir o mais rapidamente possível, os homens decidiram por unanimidade que só seria possível viajar dali a 6 semanas, tempo suficiente para os preparativos necessários. Capítulo 17. Quando Gil Basemont juntou seu cavaleiro Finsterbach, estava em péssimo estado de espírito. A separação de Elisa exatamente no momento em que ele deu o primeiro beijo de amor na mulher amada abriu uma grave ferida no coração do templário e esta tomava-se cada vez maior à medida que eles se afastavam do castelo Zappenstein. Entretanto, a decisão de nunca mais encontrar Elisa não vacilou nem por um instante. A profunda paixão que sentia pela moça purificou a alma de Gil. Sua natureza simples, honesta, magnânima e ansiosa renasceu e o primeiro resultado dessa reação moral foi a decisão de afastar-se da pura e inocente criança, a quem o seu amor nada daria além da desonra e da vida destroçada. Com sua habitual energia, Gil resolveu sacrificar-se, mas esse sacrifício foi tão duro para ele que, por momentos, parecia-lhe que não teria forças para aguentar. Sua renúncia era o triunfo de Raymond que, naturalmente, jamais concordaria com o divórcio. Armado dos direitos de marido e de amigo de infância, o conde, no final das contas, conseguiria fazer a moça esquecer o seu passageiro sonho de amor pelo infeliz monge. Quando tais pensamentos dominavam Gil, seu espírito começava a ser torturado pelo sombrio desespero e pelo ciúme selvagem e ele tentava procurar o esquecimento em qualquer atividade. Se, pelo menos, pudesse ir combater na Palestina ou em qualquer outro lugar. Ele encarava como libertação a possibilidade de jogar-se num enorme combate e, no fervor da luta, esquecer os sentimentos e as ideias que o torturavam. Como seria bom libertar-se! A perspectiva de passar longos anos na monótona vida monástica, entre companheiros, alguns dos quais odiava e outros que lhe eram indiferentes, enchiam a sua alma de verdadeiro horror. Ervin observava com tristeza e pena o estado de espírito do companheiro, seu nervosismo febril e a sua sombria apatia. Finsterbach, por várias vezes, chamou para uma conversa franca, mas Gil enfrentava aquelas tentativas com teimoso silêncio. Ervin, então, achando que ainda não chegara o momento da franqueza, deixava o rapaz entregue a si mesmo. Recebendo instrução do grão-mestre da ordem de apressar-se, os 2 cavaleiros e seu séquito faziam paradas apenas para o necessário descanso. Em 11 de outubro de 1307 chegaram perto de Paris, mas dirigiram-se diretamente ao castelo da Ordem, sem entrar na cidade. Um dos quarteirões de Paris leva até hoje o nome da Ordem dos Templários, Quartier du Temple, de tão profunda que foi a memória deixada pela suposta Irmandade dos Cavaleiros Monges. Na época que nos reportamos, Paris ainda era cercada por muros construídos pelo rei Filipe Augusto. Atrás daqueles muros dentados, atrás dos portões denominados portões de Babeta, estendiam-se grandes extensões de terra que pertenciam à ordem. Antes, lá existia um grande pântano, mas na metade do século XII os templários construíram sobre aquela terra um grande castelo, que se tornou a principal moradia da ordem. O grande torreão foi construído em 1218 pelo irmão Hubert. Quando tudo foi cercado por um muro enfeitado com vigias e começaram a surgir as primeiras casas, o lugar foi chamado de Nova Cidade do Templo La Villeneuve du Temple, e tomou-se uma grande fortaleza. A reputação de sua inexpugnabilidade era tão grande que Filipe Augusto, ao partir para a cruzada, ordenou que depositassem lá todos os seus lucros. Um século depois, Filipe o Belo encontrou abrigo naquele castelo, fugindo do povo enfurecido levado ao desespero pela falsificação da moeda e da crueldade da realeza. Por isso, Jacques de Molay e seus cavaleiros podiam considerar-se inteiramente fora de perigo e os nossos 2 templários olhavam com orgulho para o torreão do irmão Hubert que se elevava a 150 pés de altura e destacava-se de longe pelo seu escuro e sinistro volume. Gil e Ervin passaram a trote acelerado pelos campos que, na época, tinham o nome de Rua da Horta do Templo. A Rua das Azedeiras, Rue de Uzeile, e a Ponte do Repolho, Ponte aos Choux, que apareceram mais tarde,
Guardaram para a posteridade a memória dos legumes que os cavaleiros plantavam. Já estava anoitecendo, aumentando ainda mais a impressão sombria e triste do enorme prédio, apesar deste estar cheio de vida e movimento. Nos 3 passos que atravessaram os recém-chegados, aglomeravam-se e corriam preocupados servos, pajés de cavaleiros e guerreiros da ordem. Finsterbach foi imediatamente chamado à presença do grão-mestre. Gil mal teve tempo de limpar-se e trocar de roupa, depois da longa cavalgada, quando soou o sino convocando os cavaleiros ao refeitório para o jantar. Erwin ocupou o seu lugar à mesa do grão-mestre, entre os comandantes e os outros dignitários da ordem. Gil sentou-se com os cavaleiros comuns e, por acaso, ao lado de Anselmo de Rosier, o mensageiro de Molay que lhes trouxera a ordem de ocultar os símbolos, os livros proibidos e os diversos instrumentos que poderiam trair a irmandade secreta dos iniciados da ordem. Os rapazes deram-se as mãos. Após a refeição, o irmão Anselmo convidou Gil ao seu quarto. Basemon concordou de bom grado. Apesar do cansaço, ele não queria dormir e as longas horas de insônia assustavam-no, pois apareciam-lhe e torturavam-no sem piedade 2 terríveis fantasmas, o desespero e o impotente ciúme. O cavaleiro Rosier levou Gil ao seu quarto, localizado numa das alas do castelo. Lá, eles acomodaram-se confortavelmente com canecos de um bom e velho vinho. Primeiramente, Anselmo perguntou a Basemon sobre os resultados da missão que lhes fora confiada. Será que aqui estamos seguros contra ouvidos indiscretos para falar de coisas tão perigosas? Abordou Gil com preocupação, lançando em volta um olhar suspeito. Se não estivesse certo disso, não lhe faria tal pergunta. O meu quarto, irmão Gil, localize-se no canto da ala e o meu único vizinho é o irmão Eli que é, em primeiro lugar, completamente idiota, ora e jejua como um verdadeiro monge, e, em segundo lugar, ele está ausente e retomará só amanhã. Se falarmos baixinho, mesmo que um espião tente ouvir atrás dessa grossa porta de carvalho nada vai conseguir. Certificando-se mais uma vez, por precaução, que o corredor estava vazio, Gil contou o que fizeram. Depois, por sua vez, perguntou o que acontecia em Paris e se existia ainda o perigo do julgamento da ordem. Anselmo balançou a cabeça. Aparentemente está tudo calmo. Não se comenta mais sobre as acusações de Floirá que o rei nos cobre de graças. Assim, ele convidou Jacques de Molay para ser o padrinho do seu filho mais novo e para participar dos funerais de sua cunhada amanhã. Esposa de Charles Valois? Exatamente. Entre outros importantes dignitários, o rei designou o nosso grão-mestre para carregar o baldaquino. O senhor também, irmão Gil, poderá ir a essa solene cerimônia. Irmão Anselmo, prefiro dispensar essa honra. Estou esgotado da viagem e, além disso, não confio nessa paz aparente e especialmente nesse esperto rei traidor. Basta lembrar a história do ano passado com a falsificação da moeda, quando ele aumentou o valor da moeda e reduziu o seu peso, de modo que com 2 libras pagava-se 8, e, quando chegava a hora de receber, só aceitava a própria moeda por 1/3 do seu valor. Anselmo caiu na risada. Juro pela minha barba. O que acontecia na época era simplesmente inacreditável. Uma confusão babilônica. Ninguém conseguia entender nada com aquelas moedas que tinham um mesmo números, mas valores diferentes. Por fim, indignaram-se até os nossos infelizes vagabundos, que se atiraram contra o Palácio Real e teriam estrangulado Filipe se ele não tivesse conseguido se esconder aqui. E tudo acabou por aí? Nem tanto. O povo enfurecido perseguiu o rei e nós talvez tivéssemos que defendê-lo com as armas se a turba imbecil não tivesse parado pelo caminho para saquear a casa de Etienne Barbeta que eles culparam pela falsificação da moeda. Acalmados com o saque, os bons parisienses retomaram para suas casas e foram dormir. Com isso terminou o levante. E como o rei se comportou durante esse levante? Perguntou Gil. Ele tentava parecer tranquilo, mas estava muito pálido. Mordia os bigodes e bebia vinho sem parar. Em compensação, quando tudo terminou, revelou uma impiedosa crueldade. Centenas de pessoas foram enforcadas em árvores nas redondezas de Paris. Dá para confiar num homem tão cruel? Jamais. É exatamente esse excesso de amizade para conosco que me faz desconfiar dele.
Evidentemente, ele tem consciência da nossa força e não ousaria atacar a ordem. Queira Deus que assim seja. Mas, diga-me, irmão Anselmo, qual foi o motivo de se reunirem aqui todos os nossos comandantes e principais priores? Não sei exatamente, mas ouvi dizer que o rei quis vê-los. Uns dizem que o rei queria juntar-se à ordem, mas Jacques de Molay recusou-lhe isso. Outros afirmam que se trata de um negócio financeiro para o qual é necessária a aprovação de todos os priores. Veja bem. Não seria isso uma armadilha a qual atraíram todos os comandantes da nossa ordem? Perguntou Gil. Todos os objetos perigosos foram mesmo bem guardados? Suponho que sim. Aliás, quem ousaria aparecer aqui para fazer uma busca? O castelo está bem protegido. Somos 140 cavaleiros, sem contar com os simples guerreiros, e podemos facilmente resistir se o castelo for atacado, respondeu Anselmo com orgulho. Gil suspirou e mudou de assunto. Um pouco mais tarde, foi para o seu quarto, pois sentiu uma terrível dor de cabeça. O dia seguinte passou tranquilo. Da janela da torre, Gil viu quando o grão-mestre deixou o castelo acompanhado por um vistoso cortejo para participar dos funerais de Catarina Valois. Apesar da idade avançada, Jacques de Molay era uma figura imponente e controlava com orgulhosa tranquilidade o seu fogoso cavalo árabe. Gil acompanhou com olhar pensativo o refulgente cortejo, pois, apesar da simplicidade oficial, não se permitia aos templários alterar o seu uniforme. Os cavaleiros destacavam-se pelas maravilhosas rédeas dos cavalos e pelas armas valiosas tomadas dos sarracenos. Quando a cavalgada desapareceu ao longe, o rapaz, com um suspiro, afastou-se da janela e retomou ao seu quarto. Um forte pressentimento de alguma catástrofe perseguiu insistentemente desde a noite do dia anterior, a ponto de fazê-lo esquecer até a própria desgraça. O dia seguiu-se terrivelmente longo. Ervin estava ocupado e apareceu só à tarde para conversar com seu jovem amigo, que lhe pareceu um pouco distraído e desolado. Tentando distrair Gil, Finsterbach combinou que no dia seguinte eles iriam visitar um banqueiro veneziano, seu conhecido, que morava na Rua dos Lombardios. Na casa hospitaleira do rico italiano reunia-se sempre uma numerosa e seleta sociedade. Lá seria o melhor lugar para o seu jovem amigo esquecer os seus negros pensamentos. Era sexta-feira, 13 de outubro de 1307. Gil acabara de vestir-se e preparava-se para ir à missa. De repente, um ruído surdo e gritos misturados com sons de como chamaram a sua atenção. Extremamente surpreso, o rapaz apurou o ouvido. O ruído aumentava sensivelmente e aproximava-se. De repente, aos ouvidos de Gil chegaram os gritos. Traição! Traição! Mas, tais gritos foram logo encobertos pelo grito de guerra, Montjoie e Saint-Denis. Ah! O meu pressentimento, murmurou Gil, agarrando a espada e correndo para fora do quarto. À medida que ele se aproximava do prédio central, os gritos aumentavam. Passando pela janela que saía para o paço principal, o jovem templário parou e olhou para fora. O sangue por instantes gelou nas veias, ao ver o que estava acontecendo. O paço fervilhava de besteiros e outros soldados do rei. Entre eles, montado no cavalo e em armadura completa mas com a viseira do elmo levantada, estava Filipe 4 graus Celsius cercado de cavaleiros e oficiais de justiça. Naquele instante, nos portões do castelo apareceram soldados arrastando amarrados Jacques de Molay, Hugo Penhout, o grande prior da França, os priores da Normandia e de Aquitânia e alguns outros cavaleiros. Tal tratamento insultuoso com os principais dignitários da ordem demonstrava claramente que aquela instituição não era mais temida e seus membros eram considerados criminosos. O tilintar de armas, passos pesados e a exclamação, lá está mais um deles, tiraram Gil do torpor momentâneo. No mesmo instante, viu um destacamento de besteiros do rei, dirigindo-se correndo para ele. Por um momento, o jovem templário pensou em defender-se, mas o bom senso imediatamente soprou-lhe que qualquer resistência seria inútil e só iria piorar a situação. Alguns soldados caíram em cima de Gil. Num piscar de olhos ele foi amarrado e arrastado para o paço, onde já estavam reunidos todos os templários encontrados na fortaleza. Em todos os rostos lia-se o horror e a estupefação.
Alguns gritos de indignação e protesto foram imediatamente abafados. Os prisioneiros foram divididos em grupos e, sob a escolta de destacamentos armados, levados a Paris, onde uns foram trancafiados em Saint-Martin-de-Champs e os outros no Hotel Savoy. Uma pequena parte de cavaleiros foi presa nas masmorras do templo. Algumas horas mais tarde, no topo do torreão do irmão Hubert desfraldava-se o estandarte do rei. Filipe mudou-se com toda a sua família para o templo. O castelo foi ocupado por um exército de dignitários juízes, convocados pelo rei para a execução do inventário dos tesouros da ordem e para a busca de provas de culpa dos templários. Para a grande satisfação de Filipe, ambos os objetivos não só foram atingidos, mas superaram todas as expectativas. O saque dos tesouros tomou o rei muito mais rico. Durante a busca, foi encontrada uma cabeça humana com barba de prata trazendo o número Lin. Aquele era o suposto Baphomet que, conforme a acusação, era adorado pelos templários em suas reuniões. A notícia da prisão dos cavaleiros templários espalhou-se com a rapidez de um raio por Paris, provocando uma agitação febril entre o povo. O rei adotou imediatamente todas as medidas para que a irritação popular tomasse a direção que lhe interessava. No mesmo dia do arresto, os cidadãos foram convocados para os jardins reais onde monjas com inaudito fervor acusavam os templários de traírem o cristianismo, de inúmeros vícios e do supremo horror de renegar Cristo e profanar a Santa Cruz. Não satisfeito com tais medidas, o rei ordenou que fosse divulgada por toda a França a carta que acusava furiosamente os templários. É um caso amargo e digno de pena. Um caso sobre o qual é horrível pensar ou ouvir. Um caso infame por ser sacrílego e nojento por ser vergonhoso, anunciava o arauto do rei. Em seguida, enumerando os pontos de acusação, prosseguia: uma alma sensata fica constrangida ao ver uma pessoa ultrapassar os limites naturais da natureza, esquecer a própria dignidade e assemelhar-se a seres irracionais. O que estou dizendo? Ele não se assemelha, mas fica abaixo dos animais. É fácil imaginar o impacto que causou tal carta. Ela caiu como um golpe de marreta nas almas simples e devotas. Diversos comentários, histórias estranhas e inúmeros anexos andavam entre a sociedade e o povo, excitando a sua imaginação. O interesse maior, entretanto, concentrava-se na cabeça com barba de prata, sobre o qual corriam as mais incríveis histórias. Enquanto tudo isso acontecia, os infelizes templários definhavam nas masmorras na mais terrível expectativa sobre o seu destino. Gilles Baziemon, junto com outros cavaleiros, foi trancafiado na abadia de Saint-Martin. Por acaso, ficaram presos com ele o irmão Elie e Anselme de Rozier. Trancados numa escura e úmida casa-mata, acorrentados e privados das coisas mais essenciais, os pobres presos suportavam dupla tortura, física e moral. Cada dia parecia-lhes uma eternidade. Os três companheiros na desgraça revelavam um completo contraste entre si. O irmão Elie era um velho guerreiro, severo, inocente e extremamente devoto, encarava o golpe que caíra sobre a ordem como castigo pela riqueza e orgulho desta. Ele orava dia e noite, implorando que a Virgem Maria intercedesse diante de seu divino filho. Anselme de Rozier, filho de família rica, apreciador do luxo e da vida alegre, não conseguia se conformar com todas as amarguras e as privações que era obrigado a suportar. Realmente, com as 12 moedas que lhe eram fornecidas, era muito difícil manter-se mesmo com expressos baixos da época, e pagar almoço, jantar, lavagem de roupa, arrendamento de leito, isto é, de punhados de feno, e outras despesas menores. Mas Gil não se impressionava com nada disso. Vivia em seu mundo interior, no qual desaparecia a amargura do passado e do futuro. O estranho que este novo e terrível golpe agiu sobre ele como forte reagente. A sua alma de aço recobrou toda a sua força e ele, com fria decisão, preparou-se para o que viesse. Não lamentava a vida e não temia a morte. Fechado em seu sombrio orgulho, aguardava tranquilamente os próximos acontecimentos. Parecia que tinham se esquecido deles. Passaram-se algumas semanas antes que fossem chamados pela primeira vez para o interrogatório, o que, para grande desespero de Anselme, caiu como nova despesa sobre o magro orçamento deles. Era preciso pagar o homem que devia tirar-lhe as correntes e depois acorrentá-los novamente, como também pelo transporte fluvial.
Os primeiros interrogatórios na presença de alguns prelados foram bastante amenos. Limitavam-se somente a perguntas referentes ao cumprimento das regras monásticas pela ordem, distribuição de esmolas, etc. Mas, certa vez, entre os juízes apareceu um monge dominicano, o confessor do rei e o grande inquisidor da França, e o caso imediatamente assumiu uma posição mais severa. Primeiramente, aos acusados foram lidas as acusações de Fluiraquinopodei, que se resumiam nos 10 pontos seguintes. 1. Os templários admitidos na ordem não podiam ter outro objetivo senão servir à ordem, apesar deste serviço não ser compatível com a justiça e a honra. 2. Os templários eram aliados secretos dos sarracenos. Ao serem admitidos na ordem, através de ritos asquerosos, renegavam Cristo e cuspiam na Santa Cruz. 3. Os templários eram assassinos, ímpios, renegados e heréticos. Matavam a todos que queriam sair da ordem e destruíam os frutos de suas criminosas relações com mulheres. 4. Os templários desprezavam a igreja e a comunhão. Confessavam-se um ao outro e só externamente agiam de acordo com os mandamentos da religião. 5. Os templários eram culpados de magia negra e relações com o demônio. 6. Todos os postos de comando e as fortalezas dos templários serviam de abrigo a inúmeros vícios. 7. Os templários pretendiam entregar a Terra Santa aos infiéis. 8. A iniciação do grão-mestre era uma secreta, criminosa e terrível cerimônia. 9. Todo aquele que entrasse para a ordem estava proibido de revelar seus estatutos, pois estes estatutos eram ímpios e anticristãos. 10. Todos os vícios, crimes e os mais desprezíveis atos não são considerados pecados pelos templários se forem executados para o bem da ordem. Após o término da leitura, passava-se para um severo interrogatório, mas os cavaleiros negavam energicamente todas as acusações. Eles afirmavam a uma só voz do que sempre cumpriram as regras monásticas, respeitaram a religião cristã e, mais do que qualquer outra pessoa, derramaram seu sangue na proteção da Terra Santa. Tudo isso não vale nada sem a fé, respondeu um dos prelados e acrescentou que, para o próximo interrogatório, deveriam preparar tudo o que tivessem para dizer em sua própria defesa e em defesa da ordem. O novo interrogatório demorou a acontecer. O processo prolongou-se, pois, a prisão dos templários provocou um confronto entre o Papa Clemente V e o rei. Furioso e surpreso, o Papa, vendo que o rei perseguia uma ordem clerical que só poderia ser julgada pelo Santo Trono, esqueceu até da própria habitual solicitude em relação a Filipe e com um decreto destituiu do cargo os juízes clericais e até os inquisidores. No início, o rei respondeu com severidade, dizendo que em tais casos o uso da delicadeza era criminoso e que ele agia como um lutador e protetor da igreja. Depois, houve um acordo entre eles e o rei enviou para o Papa 72 templários de Poitiers. Filipe ordenou também que levassem para lá os chefes da ordem, os quais o Papa quis julgar pessoalmente. Depois disso, Clemente retirou a excomunhão dos juízes. O rei só aguardava aquela decisão para reiniciar energicamente o processo, pois se a ordem fosse absolvida ele não poderia ficar com as enormes riquezas confiscadas. Então, um dia, Gil Baziemon, seus companheiros de cela e muitos outros templários, entre os quais encontrava-se Erwin Finsterbach, apareceram diante da comissão presidida pelo grande inquisidor da França e confessor do rei. As respostas à pergunta do que eles tinham para falar em defesa da ordem e em sua própria foram diferentes e, por vezes, muito estranhas. Umas, severas e orgulhosas, outras, devotas e tocantes. Assim, o irmão ele limitou a sua resposta em uma única oração. Santa Maria, estrela dos mares, conduza-nos à enseada da salvação. Gil, por sua vez, respondeu com orgulho. Não posso me defender sozinho contra o Papa e o rei da França. Mas o rei precisava de confissões e queria obtê-las de qualquer jeito. Infelizmente, naqueles tempos selvagens e cruéis, os juízes tinham à sua disposição uma terrível ferramenta, a tortura. As sombrias masmorras da abadia de São Martim encheram-se de gritos e gemidos de infelizes, submetidos às mais terríveis torturas. E as vítimas que eram piedosamente queimadas e rasgadas confessavam tudo o que os torturadores queriam. Por fim,
Chegou a hora de Gil passar pela horrível provação. Ele, então, foi levado à sala de torturas. O espírito do rapaz, entretanto, parecia ter adquirido uma forte têmpera nos longos meses de sofrimento físico e moral. Basemon já tinha visto Anselmo e outros retomarem alquebrados, desfigurados e moribundos. Ele tratava-os, trocava os curativos de seus horríveis ferimentos e recebia o último suspiro de alguns deles. Durante esse tempo, preparou-se com inabalável energia para um destino semelhante. No rosto pálido do rapaz não se notava nenhuma emoção ao pisar naquele local sombrio onde já se derramara tanto sangue. Ele não ficou constrangido nem com o olhar ameaçador e perscrutador que lhe dirigia Hugo de Cel, o delegado do rei. Hugo de Cel e Guilhom de Marsillac, dois cavaleiros da Casa Real, dirigiam por ordem do rei as torturas dos templários. Seus nomes foram escritos com sangue nos anais daquele processo graças à impiedosa crueldade com as vítimas e à extraordinária inventividade com que criavam torturas jamais vistas. Desde o primeiro momento, Gil percebeu que não poderia esperar clemência daqueles homens e nem dos grosseiros e severos carrascos subordinados a eles. Irmão Gil Basemon, você concorda em reconhecer voluntariamente os seus crimes e os crimes da ordem ímpia a qual pertence, ou deseja que recorramos à tortura? Perguntou Hugo de Cel, após um curto silêncio. Por enquanto, nada tenho para confessar e repúdio com asco todas as torpezas que atribuem a mim. Mas, pode ser que na tortura não tenha forças e paciência para repetir a verdade e, portanto, confesso que matei com as minhas próprias mãos nosso Senhor Jesus Cristo, respondeu calmamente Gil. Suas insolentes palavras provam que você é teimoso e um grande hipócrita. Felizmente, temos aqui bons meios para soltar línguas tão teimosas como a sua, respondeu o cavaleiro Cel com zombaria. Em seguida, dirigindo-se aos carrascos, acrescentou: Ei, vocês! Dispam este fidalguinho. Para começar, façam-no experimentar as lâminas e, se isso não for suficiente, podemos aplicar a água e o fogo. Este pássaro orgulhoso cantará tão rapidamente quanto os outros. Mas, daquela vez, o terrível carrasco se enganou. Gil permaneceu calado. Apesar das mais horríveis torturas, de seus lábios comprimidos não escapou uma única palavra, nenhum único apelo. Não vamos descrever os detalhes daquela horrível cena. Basta dizer que quando tiraram de lá o infeliz Gil, seu corpo inteiro era uma grande ferida, e as testemunhas da tortura tiveram de escrever no protocolo as seguintes palavras, significativas e trágicas por sua laconicidade, de Chitnil. Capítulo 18. Era fim de abril de 1308. Pela estrada poeirenta que levava aos portões de Barbetas seguia trotando um grupo de cavaleiros, encabeçado por um velho de barba grisalha e um jovem senhor em rica armadura de damasco, conforme moda italiana. Entre eles ia também uma dama em trajes negros, cujo rosto estava encoberto por um longo véu. Atrás seguiam a camareira, 2 pajens e uns 12 homens bem armados escoltando alguns cavalos de carga. Chegamos a Paris. Aquele grande castelo é o templo. Finalmente, chegamos ao objetivo de nossa viagem, observou o cavaleiro mais jovem, indicando as torres que se desenhavam nitidamente no azul escuro do céu. Sim, chegamos. Mas, de que forma iremos partir? Será que ainda estão vivos os pobres coitados que queremos salvar? Perguntou a dama com voz baixa e constrita de emoção. Como eles conseguiram se defender nessa fortaleza inacessível? Acrescentou ela, olhando trêmula para o enorme e sinistro torreão do irmão Hubert, sobre o qual desfraldava-se o estandarte real azul, enfeitado de lírios. Fale mais baixo, Elisa. Não se esqueça que estamos num território perigoso, onde é necessário ser mais cuidadoso com as palavras, observou o cavaleiro jovem, no qual o leitor, sem dúvida, já reconheceu Fulvio Falery. Cuidado! Preste atenção na estrada, acrescentou ele, agarrando o cavalo de Elisa pela rédea, pois este quase caiu numa profunda trincheira que atravessava o caminho. O grupo seguia em frente em silêncio. Cumprindo as formalidades necessárias junto aos portões, os viajantes entraram em Paris e dirigiram-se direto para a Rua dos Lombardios, onde Fulvio alugara antecipadamente a casa de um italiano conhecido.
Os moradores atuais da luxuosa e exuberante capital da França jamais conseguiriam ter ideia de como era Paris naquela época. Até os mais antigos quarteirões, tão pouco atraentes ao gosto atual, não dão uma imagem correta das medievais, estreitas, tortuosas e sombrias ruas emolduradas por sujas cabanas ou casas pretas e estreitas com janelas de grades e portas revestidas de ferro. As casas eram frequentemente enfeitadas por torrezinhas dentadas imitando fortalezas. Por aquelas sujas e estreitas ruas corriam roncando, mugindo, berrando e cacarejando leitões, vacas, ovelhas e galinhas. Os próprios habitantes, com idêntico despudor, ficavam sentados ao ar livre, secando ou consertando suas roupas rasgadas e conversando alto. Os viajantes não prestaram qualquer atenção àquele espetáculo e preocuparam-se apenas em tomar cuidado para não cair em algum buraco ou atropelar alguma criança que corria pelas ruas ou chafurdava na lama junto com os animais domésticos. A casa do veneziano Benvenuto Ravelli era bastante grande, bem guardada e luxuosamente mobiliada em seu interior. O amável senhorio deixou à disposição dos hóspedes uma ala inteira da casa que consistia de 4 quartos e onde o grupo de viajantes podia, finalmente, descansar da longa e cansativa viagem. Entretanto, por mais cansada que Elisa se sentisse, não conseguiu dormir a noite inteira, incomodada por tristes pensamentos. Tanto o passado como o futuro era para ela sombrio e cheio de tristeza. Nas últimas semanas antes da partida, suas relações com Raymond foram ficando cada vez mais amigáveis. A carinhosa discrição do rapaz e o cuidado que este tomava em todas as medidas para garantir o sucesso de sua perigosa empreitada e fornecer a ela o maior conforto possível comoviam muito a moça. Ela, sem perceber, afeiçoava-se cada vez mais ao marido. Aos poucos, a ideia de pertencer-lhe pelo resto da vida tornava-se cada vez menos pesada. O amor por Gil não tinha apagado, mas assumir uma forma diferente. No espírito honesto, inocente e cheio de fé de Elise surgiu a ideia de que a morte de Wolfram, o horrível episódio no castelo de Ortruda e até a desgraça que recaiu sobre Gil e o pai dela, era um castigo divino pelo seu amor criminoso pelo homem que se consagrou a Deus e que, por sua vez, esqueceu seus votos por causa de um amor terreno. Por um estranho e fatal acaso, os dois cavaleiros chegaram a Paris exatamente no dia da prisão dos Templários pelo rei. Se a viagem tivesse sofrido um atraso de pelo menos 2 semanas, eles estariam a salvo, pois em nenhum lugar da Alemanha houve prisões de Templários. Naquele país, quando os Templários eram acusados, permitiam-lhes que se justificassem pelo sistema de juízes livres de Westphalen, desembainhando a espada, colocando sobre esta 2 dedos da mão direita e pronunciando a seguinte fórmula: Senhores condes livres. Na parte principal, em tudo o que me disseram e de que me acusam eu não tenho culpa alguma. Que Deus e todos os santos me ajudem. Depois disso, o acusado, no caso um templário, pegava uma luva marcada com uma cruz e a jogava como prova ao conde livre. Em seguida, saía livre e justificado. Mas, Deus não permitiu a Gil nem ao pai de Elisa aproveitar aquela indulgência, talvez vingando-se pelo atentado aos seus direitos e pela quebra dos 2 votos igualmente sagrados. Cada vez que essa ideia passava pela cabeça de Elisa, um pesado constrangimento incomodava-lhe a consciência. Durante aquela noite em claro, a moça também se torturava com a lembrança da difícil conversa com Raymond nas vésperas de sua partida. Há um certo tempo, Elisa passou a notar que o conde tornava-se cada vez mais sombrio e preocupado. Toda essa preocupação extravasou naquele último diálogo num grande ataque de ciúmes. Esquecendo a sensata reserva, Raymond passou a falar com ódio e ciúme ostensivos sobre Gil e exigiu que a condessa jurasse não conceder a ele nenhum olhar, nenhuma palavra de amor, pois o coração dela pertencia por direito ao marido e não ao maldito monge que ousara levantar os olhos para uma mulher casada. Tais palavras irritaram e ofenderam Elisa. Se você não confia em mim, nada impede que nos separemos. Mesmo que eu estivesse interessado em alguém, você seria a última pessoa que poderia me criticar, pois é o único culpado por isso. Devo ainda acrescentar, Raymond, que é indigno ter ciúmes de um infeliz prisioneiro que talvez esteja suportando os mais horríveis sofrimentos e que uma cruel e injusta lei obrigou a usar as vestes monásticas. Ah! Não tente justificá-lo.
Não importam os motivos que o levaram a fazer os votos. Ele é obrigado a mantê-los e não a fazer-se de trovador. Mas, tem certeza que você também não cometeu algum pecado digno de castigo e do qual o Senhor, em sua misericórdia, o livrou? Notando que Raymond ficou muito pálido, a moça acrescentou: Estou indo a Paris não pelo cavaleiro Baziemon, mas pelo meu pai. Quanto ao juramento de comportar-me honestamente e não esquecer a minha dignidade feminina, considero um insulto. Jamais esqueci que uso o seu nome, mas você sim esquecia com frequência que tinha uma esposa. Se alguém precisa de garantia de fidelidade, esse alguém não sou eu. A discussão teria ficado mais séria não fosse a intervenção de Vart, que estava no quarto vizinho. Raymond desculpou-se e, no dia seguinte, o casal despediu-se fraternalmente. Agora, em Paris, quando ela sabia que Gil estava próximo, a lembrança dos ciúmes do conde incomodava Elisa. Como poderia ser ela cruel e fria para com a pessoa que voluntariamente desistira dela e pedia-lhe apenas para lembrar-se dele como um falecido ente querido? A partir do dia seguinte, Fulvio e Vart começaram a investigar o destino de Finsterbach e do seu amigo. Primeiramente era preciso saber se eles não estariam entre o grupo de 72 templários enviados a Poitiers. Como era preciso realizar a investigação com cuidado e sem chamar atenção, então se passaram alguns dias até Vart saber de fonte fidedigna que os dois cavaleiros se encontravam em Paris e estavam presos na abadia de São Martim. Fulvio, por sua vez, entrou em contato com o prelado italiano do Papa, através do Sr. Ravelli, que chegara a Paris e que conhecia todos os detalhes do processo dos templários. Um dia, Fulvio retornou para casa visivelmente preocupado. Ficando a sós com Vart, o jovem veneziano contou que os dois cavaleiros foram submetidos à tortura, Gil, há 3 semanas, e Finsterbach, há 8 dias, e que se estivessem vivos, encontravam-se na abadia de São Martim. Mas decidiram não contar a Elisa aquela novidade fatídica até obterem maiores informações, pois a moça já apresentava sinais de febril preocupação, e o olhar cheio de tristeza com que os recebia enchia o coração dos dois homens de pena e comiseração. Graças ao ouro generosamente distribuído, Vart conseguiu penetrar na abadia e saber do carcereiro que Gil ainda estava vivo, mas encontrava-se em estado desesperador. Por um feliz acaso, no mesmo dia em que Ervin foi submetido à tortura, um templário preso na mesma cela de Gil morreu e o infeliz Finsterbach ocupou o seu lugar, situação que facilitava bastante uma tentativa de fuga. E se fosse impossível salvar os pobres cavaleiros, podia-se, pelo menos, aliviar um pouco os seus últimos momentos. Por uma vultosa quantia, o carcereiro que vigiava os presos concordou em deixar Vart entrar na prisão. Ficou acertado entre eles que o barão, vestido com roupas do povo, iria até o pequeno portão que saía para a horta, ao anoitecer. O carcereiro ficaria aguardando lá e o levaria até os templários. Satisfeito com o acerto, Vart voltou para casa e achou necessário contar a Elisa pelo menos parte da verdade, a fim de prepará-la para o choque que muito provavelmente a aguardava. Quando Elisa, como de hábito, correu ao seu encontro e perguntou com voz embargada pelas lágrimas se ele soubera algo de concreto, Vart levou ao quarto dela e contou que ambos os cavaleiros estavam doentes, mas felizmente encontram-se na mesma cela. Acrescentou que na noite do dia seguinte iria ver Ervin e depois contaria a ela tudo o que soubesse dos próprios prisioneiros. A palavra doentes fez Elisa empalidecer, mas ela absteve-se de qualquer comentário. Só quando Vart calou-se, ela disse com voz suplicante, mas decidida: Vovô, me leve junto com você. Eu quero vê-lo. Elisa, você não sabe o que está dizendo. O carcereiro não vai concordar com a intervenção de uma mulher numa empreitada tão perigosa, que nada teria a fazer com os templários. Por ouro, o carcereiro vai deixar passar tanto você quanto a mim. Posso dizer que sou parente deles. Não aguento mais de amizade, pois sinto que vocês ocultam algo de mim e sabem mais do que falam. Elisa jogou-se no pescoço do velho, implorando-lhe que satisfizesse o seu pedido. Quando, mais tarde, chegou Fulvio, ela passou a insistir com ele com o mesmo pedido. Comovido e amargurado, o veneziano disse finalmente: Precisamos contar-lhe toda a verdade.
Só assim vai entender que é impossível atender ao seu pedido. Falerie, em poucas palavras, contou-lhe que os dois cavaleiros foram submetidos à tortura e que se encontravam num estado que uma mulher dificilmente iria suportar ver. A palavra